Fala aí, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio. Nós estamos aqui para mais uma aula nossa de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre um filósofo que não é dos mais conhecidos ou do mainstream, porém é um filósofo, tá, que é cobrado no Enem, caiu numa prova há algum tempo atrás, voltou a ser cobrado, tá? Que é o Michel de Montaigne, tá? Michel de Montaigne, que vai ser um personagem muito importante, especialmente no Renascimento francês, tá? Na produção intelectual, na produção filosófica ali do século XVI. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Michel de Montaigne nasceu em 1533 e viria a falecer em 1592, e a gente percebe pela filosofia dele, né, aqui está uma imagem do Michel de Montaigne, vocês podem ver que tem todo aquele aparato, né, aquela vestimenta típica da nobreza. Ele era um integrante da nobreza, né, da família Montaigne, né? E o Michel de Montaigne é um filósofo, é um escritor, é um jurista, é um político, inclusive chegará a ser prefeito de Bordeaux no século XVI, na década de 1540, né? E o Michel de Montaigne, ele vai ter como característica mais marcante na sua obra o humanismo. Ele está inserido naquele grupo de filósofos, né? A modernidade, ela vai ter dois grupos bem distintos de filósofos, digamos assim. Ela tem os filósofos, né, os chamados teóricos do absolutismo, que nós já temos aqui, tá? Assistam nossas aulas sobre isso, que a gente vai falar um pouco sobre Maquiavel, sobre Thomas Hobbes, sobre Jacques Bossuet, Jean Baudin, dentre outros, tá? Mas também tem um outro grupo que são chamados humanistas ou humanistas racionalistas, né? Que vai ter o próprio Michel de Montaigne, vai ter o Thomas Moros, nós teremos também o Baruch Spinoza. Todos esses filósofos, também temos aulas aqui sobre eles, tá? Assistam nessas aulas aqui, que são dois grupos bem distintos, né? Uns entusiastas, digamos assim, né, do absolutismo, por mais que a defesa parta de pressupostos diferentes, e outros já um grupo mais questionador, chegando ao próprio Thomas Moros a ser morto por causa dos seus questionamentos na obra Utopia. Então, o Michel de Montaigne tem como essa característica mais marcante ser um homem do Renascimento, ser um homem da modernidade, mas especialmente a defesa do humanismo, tá? Ele mesmo sendo parte da nobreza francesa, como eu já disse aqui no início, né? Ele é o herdeiro do Castelo de Montaigne, que existe até hoje na França, no que ele viria a recusar esse título, tá? Apesar dele vir a falecer nesse castelo, ele recusa o título para se dedicar aos seus pensamentos, aos seus estudos filosóficos, e o contexto em que ele está inserido, além do Renascimento, além da modernidade e do humanismo como forma de pensamento, são as disputas religiosas na França. E vocês vão perceber que essa questão religiosa vai ter uma influência muito grande, né, que a questão religiosa na França é uma questão bastante problemática, basicamente desde o século XIII, conhecido como século herético, na qual na França é instituído, né, o Tribunal do Santo Ofício. No contexto ali da Cruzada dos Cátaros, nós vamos ter a Cruzada dos Valdenses, nós vamos ter, né, posteriormente as disputas com os huguenotes, até chegar em 1598 com o Édito de Nantes. A questão religiosa ela é muito latente na França. Então isso vai influenciar muitas obras de muitos filósofos franceses. O Michel de Montaigne é um na qual esse pressuposto, essa questão, ela é bastante perceptível, tá? A principal obra de Michel de Montaigne é a obra Ensaios, de 1580, é bastante importante, porque inclusive ele é a pessoa a inaugurar esse subgênero dos ensaios, tá, galera? E a questão uma questão do Enem já falou sobre essa questão, né, sobre esse ponto, né, dele inaugurar a questão dos ensaios, então fica ligado nisso, que é uma obra, em sua essência, crítica à educação religiosa. Ele fala muito sobre uma questão de uma busca da razão, tá, na educação, e não de uma busca a Deus, beleza? E ele é contra a doutrinação, especialmente na questão da dominação a partir do dogma, como ele faz uma leitura acerca da igreja na Idade Média, e hoje, recentemente, essa questão de doutrinação, de você dogmatizar as coisas, ganhou de novo os debates. Então vocês verem que não é algo novo. No século XVI já se debatia a questão das doutrinas e dos dogmas serem inseridos sobre a população. E ele também vai criticar as escolas filosóficas medievais, tanto a patrística quanto a escolástica, que nós temos aulas aqui também. Assistam nossas aulas sobre isso.
Por quê? Ele vai falar que mesmo a escolástica e até a patrística, né, fazendo uma releitura ou fazendo ali uma base teórica com Platão e com Aristóteles, vão se utilizar de pressupostos teóricos e dogmáticos para a dominação das populações, da população durante a Igreja do Medievo. Então ele vai ser bastante crítico a esse ponto. Então ele vai buscar, como bom homem do Renascimento, né, uma das características do Renascimento é a questão de uma busca à antiguidade clássica, a cultura greco-romana, ele vai fazer essa busca, então é bastante perceptível aqui na obra de Michel de Montaigne esse aspecto do homem renascentista, que é algo que eu já falei para vocês em algumas aulas nossas aqui. Todo homem é fruto de seu tempo, por mais que ele possa ser lido posteriormente, nós temos sempre que contextualizar cada filósofo no tempo que o circunda. Então aqui ele vai buscar a ataraxia, que é um contexto, que é um pressuposto grego, que é a ausência de inquietude, ou seja, seria uma calmaria, uma paz interior, tá? uma aquiescência do espírito. E ele vai defender a subjetividade de pensamento. O que isso quer dizer? O pensamento livre, o pensamento sem nenhum dogma, sem nenhum estigma, tá? Em cima dele. Então ele vai dar uma liberdade de pensamento, uma liberdade de ideias, tá? Que era um pressuposto da ataraxia. Assim como ele também terá influências epicuristas e estoicas. São duas correntes do pensamento helenístico. Temos aulas aqui também sobre o helenismo, na qual o epicurismo falava sobre você ter prazeres moderados, prazeres mais ligados à necessidade fisiológica, à necessidade do corpo, e deixar de lado, né, esses prazeres mais fúteis. Por outro lado, ele também tem uma questão de se voltar também ao pensamento estoico, por mais que ele não fosse exatamente um estoico, né, ele não seguisse exatamente o estoicismo, mas ele falava especialmente sobre a questão de deixar de lado as convenções sociais e se focar no conhecimento, né, do cosmos, de se focar no pensamento subjetivo, que era a grande questão, o cerne do pensamento dele. Então a gente percebe por todas essas referências gregas, helenísticas, que ele é um homem típico do Renascimento. Além disso, quanto à colonização americana, já que ele é um pensador ali ao longo do século XVI, que é quando a colonização ela começa a ganhar, começa a se expandir por todo o continente europeu, e a própria França inicia ali suas próprias tentativas de colonização, por mais que se consolidasse somente no século XVII, ele vai questionar esse aspecto, já que as notícias chegaram na Europa do massacre, do número de mortos, das civilizações que aqui existiam no continente. Então ele vai questionar até que ponto essa doutrinação, essa imposição dos valores cristãos e europeus a essas civilizações americanas, até que ponto, na verdade, a barbárie não estaria sendo feita pelos europeus contra os americanos. Porque o conceito de barbárie não é um conceito novo, é um conceito que vem desde os egípcios, os romanos tinham essa ideia, os gregos tinham essa ideia, tá? E esse conceito será mantido durante a Idade Moderna, durante o século XVI, XVII, XVIII, até o próprio século XIX, né, ali com a ideia do imperialismo. Esse conceito ele vai ser quase que uma constante nas discussões filosóficas. Então ele vai questionar até que ponto você impor essa doutrina, você impor esse aspecto e pôr ao outro, deixar ao outro, né, selecionar ao outro o papel de inculto, de incivilizado, de inferior, na verdade não seria uma questão bárbara, não seria um barbarismo, tá? Então é muito interessante a gente analisar que essa questão mais crítica ao colonialismo, à colonização, que é feita por várias correntes filosóficas, várias correntes sociais, historiográficas, hoje em dia já era feita, de certa forma, pelo Michel de Montaigne, lá no século XVI, né? Quando a ideia que predominava, de forma geral, era uma suposta superioridade europeia, por mais que diferente da que vai acontecer no século XIX, que essa superioridade europeia ela se dava muito em razão da cristandade, e ele vai se opor a essa ideia, já que um dos cernes do pensamento dele é a antidogmatização, né? A anti-imposição de ideias e o livre pensamento e a subjetividade do mesmo. Beleza? Então, a grande crítica dele é: a imposição levará à barbárie?
Ou seja, essa imposição de pensamentos, ela necessariamente levará à barbárie. O pensamento livre não seria uma escapatória do homem dessa barbárie, dessa destruição, dessa imposição que levou na França a disputas religiosas muito violentas, né? Depois na Europa como um todo, por mais que ele não presenciasse depois a Guerra dos 30 Anos e outros movimentos que aconteceram nesse aspecto, mas que teve consequências muito severas para a França. Depois vai ter consequências também na América, né, com todo o genocídio dos povos americanos e etc. Então, essa discussão está muito presente na obra do Michel de Montaigne, na obra Ensaios, que é a mais conhecida dele. Além disso, puxando um gancho sobre essa ideia de comportamento e educação, vamos discutir um pouco sobre Michel de Montaigne também, a ideia dele, sendo crítico à dogmatização e sendo crítico à imposição de ideias, valorizar, né, como já dissemos, a subjetividade, mas também o pensamento analítico, ou seja, a busca, né, por algo mais racional. Por mais que essa ideia de razão, que está muito ligada à ciência na modernidade, ou ao nascimento da própria ciência, não se encaixe muito bem aqui do Michel de Montaigne, ele já falava, né, sobre essa ideia de um pensamento livre, de uma busca, né, do conhecimento. Talvez não exatamente a palavra razão, mas do conhecimento. Talvez mais num aspecto grego desse aspecto que necessariamente iluminista. Tá? Então ele vai falar sobre a valorização da experiência da individualidade para se chegar ao conhecimento. E aqui a gente tem outro aspecto que é muito frequente no Renascimento, que é a questão do antropocentrismo, tá? Ou seja, a individualidade, né? O homem no centro das discussões, e o homem só poderia estar nesse centro a partir de que ele se reconhecesse e se valorizasse como indivíduo. Então, o Michel de Montaigne, quando valoriza a experiência individual e a própria noção de individualidade, é outro aspecto que nós podemos perceber do composto renascentista na obra dele. Tá? Então, ele, né, tem todos esses aspectos bastante interessantes, e a gente pode sintetizar o pensamento de Michel de Montaigne quando ele afirma que o homem está em constante movimento e em constante transformação, ou seja, o dogma, né, aquela ideia que te prende, que te algema em alguma coisa, ela seria algo quase que antinatural, seria algo quase que incorreto, digamos assim. Por mais que o juízo de valor não caiba muito aqui, mas só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Porque o natural ao homem seria o constante movimento e a transformação. E aqui vocês podem até fazer um gancho com a ideia do mobilismo, que a gente viu lá na filosofia pré-socrática, na filosofia da physis, lembra que nós vimos? Tem aula aqui também sobre isso. Então, ele vai falar muito sobre esse aspecto da constante movimentação, da constante mudança, que seria exatamente o oposto à dogmatização, à imposição de ideias, tá? E o fechamento do homem em ideias pré-inseridas e pré-estabelecidas por uma instância superior, seja a igreja ou seja o próprio absolutismo. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, um abraço, tamo junto.